Fala galera, eu sou Arthur do prontoprainvestir.com.br e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o impacto que a leitura teve na minha vida e também pode ter na sua. No ano passado eu li mais de 50 livros e hoje eu vou te falar o que de fato isso mudou na minha vida. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ative o sininho para receber notificações quando eu postar novos conteúdos e já deixa o seu like. Então, galera, eu sempre tive muita dificuldade em criar hábitos e criar um planejamento tanto diário quanto semanal. Mas um hábito que eu criei já há algum tempo é o hábito da leitura. E para falar a verdade, eu nunca tinha parado para pensar o que isso me agregou. Mas como muitas pessoas lá no Instagram do Pronto para Investir me perguntam, tanto sobre livros quanto sobre a leitura, o que eu indico, eu parei para refletir o que a leitura mudou na minha vida e qual que é o impacto real da leitura. E o primeiro ponto que eu reparei é que hoje eu tenho um domínio muito maior sobre diversos assuntos. Isso me ajuda muito a construir relações com outras pessoas e manter conversas sobre diversos assuntos, o que é muito bom para o networking, por exemplo. Então, apesar de não ser algo mensurável, a leitura não te dá alguma coisa que você consegue medir o quanto de fato você conseguiu sair do zero e ir até tal lugar. Mas o primeiro ponto que eu observei é que hoje eu tenho um domínio muito maior sobre diversos assuntos. E isso acontece independente do tipo de livro que você lê. Porque mesmo não lendo livros sobre finanças, por exemplo, você pode melhorar como um investidor. E outro ponto que eu observei foi que eu melhorei muito na minha escrita. E isso foi mais fácil de mensurar, já que eu comecei o meu TCC, para quem não sabe, eu estou me formando em administração, e eu comecei o meu TCC antes de começar a ler tanto quanto eu leio hoje. Agora que eu retomei o meu TCC para acabar, que eu comecei a escrever novamente, eu vi que eu tive um avanço muito grande na facilidade de escrever. E isso se deve ao fato também do blog, que eu possuo um blog com mais de 65 artigos, e fui escrevendo e fui melhorando muito a minha escrita. Isso se deve ao fato de eu estar lendo mais. Então, se você começar a ler mais, e não necessariamente precisa ser 5, 10 livros no mês, se você criar o hábito da leitura, muito provavelmente você vai começar a escrever melhor também. E pode parecer meio confuso, mas para você escrever melhor, você terá que ter a prática da escrita. Não é só ler e qualquer texto que você pegar, você vai escrever melhor. Mas a sua curva de aprendizado na escrita, após você começar a ler mais, ela vai ser muito melhor. Você vai conseguir escrever melhor, muito mais rápido do que uma pessoa que não lê nada. E isso eu consegui observar, tanto que nos primeiros artigos lá do blog, eu tinha muita dificuldade de escrever muito, porque normalmente os artigos do blog são mais de 1.500 palavras, 2.000 palavras, e eu tinha muita dificuldade de escrever artigos profundos e longos, e hoje eu já tenho muito mais facilidade. E tanto consigo escrever mais, quanto melhor e de forma muito mais profunda. Então acredito que a leitura ela pode te ajudar muito. Eu não sei qual que é a sua necessidade de escrita hoje. E mesmo que você não tenha, é uma habilidade que você pode desenvolver e que pode lhe ser útil daqui a um tempo. Então vale muito a pena ler e escrever mais. E outro ponto que eu observei, que também é muito difícil de mensurar, foi que eu ampliei muito o meu campo de visão e passei a ser mais questionador. Por exemplo, dar um exemplo do livro que eu li sobre como mentir com as estatísticas. E a gente teve a eleição aqui recentemente no Brasil, e quando você passa a ver as notícias, depois de ler um livro tão crítico, tão lógico, você começa a ter um campo de visão muito maior e você passa a questionar aquilo que é ensinado. Por exemplo, se eu fizer uma pesquisa só com pessoas negras e coloco um branco para fazer essa pesquisa e pergunto a essas pessoas negras sobre o racismo, você acha que vai ter o mesmo resultado de se eu colocar um negro para fazer uma entrevista com vários negros para falar sobre racismo? Ou se eu pegar um negro para fazer uma entrevista com vários brancos sobre o racismo? Você acha que essa pesquisa terá os mesmos resultados do que uma pesquisa que eu fizer com um branco entrevistando vários brancos sobre o racismo? Eu tenho certeza que não. E dessa forma você consegue criar várias estratégias
para mentir com as estatísticas, mas fazendo isso de um jeito legal, que é você organizar a forma com que você vai fazer as pesquisas e tomar isso como uma verdade absoluta. E isso eu acredito que foi feito muito na eleição aqui do Brasil, quanto nas eleições do mundo inteiro. E você consegue mapear as pessoas, entender o comportamento delas e fazer uma pesquisa onde você, de certa forma, cria uma tendência na resposta e consegue um resultado que você queria. E isso é uma coisa que um livro mudou muito na minha vida. E eu tenho certeza que vários dos outros livros também mudam, eu só dei um exemplo aqui. E isso faz com que você amplie seu campo de visão e passe a ser mais questionador, mas com um questionamento que tem um fundamento. Não um questionamento igual aquelas crianças que ficam questionando tudo que vê, perguntando por que não, mas um questionamento que tem um fundamento ali por trás e que esse fundamento é o conhecimento. Então eu acredito que muitas pessoas poderiam ter um campo de visão maior sobre tudo e isso a leitura vai te agregar, pode ter certeza. É uma coisa muito difícil de mensurar, mas eu melhorei muito depois que eu comecei a ler nesse quesito. Outro ponto que eu observei que eu melhorei muito também, e inclusive eu até comentei disso lá nos stories e a galera falou que gostava desse assunto, foi sobre autoconhecimento. Tanto nas matérias que eu fiz na faculdade, sobre psicologia, filosofia, quanto pela leitura, e isso pode ser, novamente, eu repito, pode ser sobre qualquer livro. Uma coisa que eu acho que você vai melhorar muito se você começar a ler mais e criar o hábito da leitura, é ter mais autoconhecimento. E isso faz com que as relações pessoais que você tem na sua vida, elas ficam mais sólidas, mais estáveis, e você começa a saber lidar com mais pessoas na sua vida. E isso eu tenho certeza aí que muita gente vai ter problema com parceiros, com familiares, amigos, ou mesmo colegas de trabalho. E uma coisa que a leitura vai fazer você melhorar muito é saber lidar com mais pessoas e saber como que essas pessoas também podem lidar com você. Que uma coisa que eu observo que muita gente não aprende, e também a gente não tem certo incentivo, isso não é ensinado nas escolas, é a necessidade do autoconhecimento. Muitas pessoas também fazem meditação, eu não faço, mas o autoconhecimento ele faz com que você crie novas relações de forma muito mais tranquila e passe a lidar mais facilmente com as pessoas que estão à sua volta. E isso é uma coisa que vai te ajudar tanto se você for empregado, quanto se você for um empresário, se você for um concursado, trabalhar onde você quiser, você vai precisar lidar com pessoas e a leitura vai conseguir te ajudar muito nesse quesito. Isso é uma coisa que eu já melhorei, eu ainda tenho muito a melhorar, não é algo que eu já resolvi, mas é uma coisa que eu consegui melhorar muito. E mesmo que você não consiga mudar, pelo menos você começa a entender. E o primeiro passo para a gente fazer uma mudança em nossa vida é trazer essa necessidade para a nossa realidade, é observar que você precisa de fato mudar. E outro ponto que eu observei que eu melhorei muito foi no meu vocabulário. Esse também é um quesito muito difícil de se mensurar. Não dá para você saber, eu tinha tal vocabulário e hoje eu tenho tal, aprendi X palavras depois de começar a ler mais. Mas uma coisa que você vai com certeza melhorar é no seu vocabulário. E ao conhecer novas palavras, entender novas formas de falar a mesma coisa, você melhora muito a sua comunicação. E os benefícios de se melhorar a comunicação, eu acho que eu nem preciso falar aqui. Novamente, independente da função que você exerce hoje, eu acredito que todos esses pontos que eu falei aqui são necessários para você se desenvolver e ser uma pessoa melhor e alcançar todos os seus objetivos, independente de quais sejam. E a comunicação, com certeza, vai mudar a sua vida, porque nós estamos em constante relação com as pessoas e a comunicação ela tem um impacto muito grande na nossa vida, na forma com que nós somos vistos e até na criação das oportunidades em nossa vida. Então, eu acredito que ao se comunicar melhor, você poderá ter mais oportunidades na área que você quer crescer. A comunicação é essencial para o seu desenvolvimento e para você atingir o sucesso. Então, mesmo sendo uma coisa que não dá para se mensurar, crie o hábito de leitura. Eu acho que no Brasil a média da leitura, são várias pesquisas, mas a média não chega a 5 livros
Eu vi uma pesquisa, não sei se é recente, que falava que era 2,4 livros por ano. E este é um valor muito pequeno para uma população como o Brasil, que pode melhorar muito. E eu acredito que a leitura é um desses pontos que nós temos a melhorar. Então, tente criar o hábito, tente ler 10 minutos por dia, que você já vai ler muitos livros no ano. E eu acho que os benefícios vão muito além desses que eu falei aqui no vídeo. E depois vocês me contam como que foi a experiência e como que isso se deu em sua vida. Então, galera, para o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que, de certa forma, eu tenha incentivado vocês a lerem mais. E eu vou deixar aqui embaixo os livros que eu indico e que grande parte desses livros estão entre a lista dos livros que eu li no ano passado. E eu espero que você comece a ler mais e me diga depois o impacto que isso também teve na sua vida. Então a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado!